Oi, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de resolução de exercício. Nesta aula, a gente vai ver essa terceira questão. Ele basicamente quer que você analise o gráfico de um transistor BNPN, calcule a corrente da base para uma tensão base emissor de 0,8, calcule o ganho de corrente no coletor e na letra C também para calcular o ganho de corrente, só que dobrando o IB, mantendo a tensão VCE. A gente vai ver como faz isso, mas primeiro vamos entender como é que funcionam esses gráficos, né? Antes de analisá-los. Então, vamos analisar o gráfico de corrente de base e tensão base emissor do transistor NPN. Antes disso, vamos analisar como é que funciona esses transistores. Então, eu tenho esse transistor NPN, né? Perceba que o emissor fica embaixo e a setinha está apontando para baixo. Logo, o emissor é N, a base é P e o coletor é N também. Ampliando esse transistor, vendo ele de uma forma mais detalhada, a gente percebe aquele diodo e um componente X que fica em cima, que não é um resistor. Tá um resistor demais, não é um resistor. Eu não consegui encontrar outro componente para representar o que é aquela parte de cima. Mas enfim. Então vamos lá. Para a gente analisar IB e VB, a gente primeiro tem que entender como é que eles funcionam. Então a corrente de base entra aí, né? E o VB é justamente a tensão em cima sobre esse diodo. Então, se a gente analisar, se a tensão sobre o diodo for menor que 0,7, porque veja, o diodo ele só conduz, ele permite a passagem de corrente, né, o diodo, quando a tensão sobre ele, no sentido direto, é acima de 0,7. Então, enquanto a tensão for abaixo de 0,7, o IB é zero, porque o diodo não conduz. Então, se a gente fosse fazer um gráfico, todas as tensões abaixo de 0,7 tem que ser zero. Enquanto que extensões acima de 0,7 a corrente tem que ir lá para o infinito, enfim, tem que ser o valor que é calculado. Então, o VB seria a tensão base emissor, é a tensão em cima sobre o diodo. E se a gente fazer o gráfico, né, um gráfico de corrente da base, que é em amperes, pela tensão base emissor, antes de 0,7, antes que a tensão seja 0,7, a corrente é zero e depois a corrente vai tender ao infinito, né? Ao infinito depende do circuito, claro, né? Se tiver um resistor ali, a corrente vai ter um valor, etc. Mas no caso ideal seria isso. Enquanto a tensão fosse inferior a 0,7, a corrente na base é zero, porque o diodo não conduz e não tem corrente. E quando a tensão é acima de 0,7 sobre o diodo, ele já começa a conduzir, né? Só que isso é idealmente. Na prática, é impossível você ter um gráfico assim. Na vida real, a gente vai ter um gráfico desse estilo aqui, ó. Você tem meio que como se fosse uma barriguinha ali antes da corrente tender ao infinito. Então a tensão começa lá em zero, né? E vai. Quando chegar próximo de 0,7, ele começa a subir um pouquinho e vai. Ele não é instantâneo como no ideal. O real tem essa diferença. É tanto que o real é bem parecido. O real que eu fiz, né? É bem parecido com esse gráfico da letra A de entrada. Beleza. Visto tudo isso, vamos agora entender como é que funciona o gráfico de corrente do coletor pela tensão coletor-emissor. Esse gráfico tem aquele gráfico, né, de reta de carga, só que é um pouquinho diferente esse daí. Esse daqui é um gráfico que você encontra só em datasheet. Geralmente o professor não vai pedir para você desenhar esse negócio do nada, né? Mas enfim, vamos entender como é que esse gráfico funciona. Primeiro perceba que tem várias linhas, né? Como se fossem uns fios de cabelo, enfim. O que é que essas linhas representam? Se você observar lá o que está escrito na direita e lá em cima, tem escrito lá IB e tem o valor de IB. Esse 600, esse 500, esse 400, enfim, são valores da corrente da base. E quando a corrente da base for um desses valores, você vai ter um respectivo IC para uma respectiva tensão. Então, se a tensão coletor emissor for de 2 e a corrente da base for de 50, ó, tensão de 2, olha aqui embaixo, e a corrente, deixa eu ver se pegar alguma coisa. Pronto, ó.
a tensão na base 2, ó, e a corrente da base 50. Então eu teria um ponto mais ou menos aqui. E a corrente do coletor seria aproximadamente 25. Estou chutando aqui. Agora nesse caso aqui, o de 5. Se a tensão VCE for 5 e a corrente da base for 300, corrente da base aqui, corrente da base, está até escrito aqui em cima. Se a tensão VCE for 5 e a corrente da base for 300, eu vou ter uma corrente do coletor de mais ou menos 125, né, miliamperes. Aqui é corrente do coletor, corrente do emissor, corrente da base das linhas. Assim, a gente sabe que a corrente da base é beta vezes B. Então por isso que tem esses limites aqui, né? Por isso que ele é assim, dessa forma. Então se a corrente da base for pequena, não tem como a corrente do coletor subir, né? Porque a corrente da base serve justamente para controlar a corrente do coletor. Então sempre haverá esse limite. Por isso que a corrente do coletor, quando a corrente da base é pequena, quando a corrente da base tem algum valor, você tem um limite para a corrente do coletor. Então quando a corrente da base é 50, a corrente do coletor máxima é aproximadamente 25. Quando a corrente da base é 100, a corrente no coletor é aproximadamente 50 e por aí vai. Essa basicamente é a lógica desse gráfico, né? Então a corrente da base entra pela base, a corrente do coletor entra pelo coletor, e o VCS seria justamente a tensão coletor-emissor. Lembrando que a corrente do coletor é beta vezes B. Ok, vamos agora resolver as questões. Ele quer saber a corrente da base para uma tensão base emissor de 0,8 volt. A gente vai ter que analisar o primeiro gráfico, que é o gráfico de corrente da base por tensão base emissor. Ele falou que a tensão base emissor é de 0,8. Então vai estar mais ou menos aqui onde está tracejado, né? Então a tensão é essa aqui, e nesse ponto o valor de corrente é aproximadamente 300, né? Então, ó, 0,8, aí vai interceptar o gráfico aqui, o 0,8, e esse valor é equivalente a 300 microamperes. Esse é o valor da corrente de base. Ó, a corrente de base está em microamperes. Simples, né? Aí na letra B, ele pergunta qual que é o ganho de corrente nas condições do item A. Então, o item a corrente é 300 microamperes, né? Aí vamos analisar o gráfico novamente. Ó, onde é que está 300 microamperes em B? Tá aqui, ó, 300 microamperes, esse gráficozinho aqui, ó. Pronto. Então eu vou escolher um valor, vou escolher está tracejado aqui, ó. Então está tracejado, a corrente do coletor é de aproximadamente 125. Não sei, tá um valor entre 100 e 150. Por favor, aqui não é 200, não é 250, aqui é um valor entre 100 e 150. Então você poderia chutar 125, 130, 120. Aqui é realmente chutando. Eu vou chutar 125. Não, eu chutei 110. Que está bem próximo aqui do 100, né? Então eu chutei 110. Então a corrente do coletor, quando a corrente da base é 300 microamperes, é 110. Qual que é a forma da corrente do coletor? Porque ele pediu o ganho, tá vendo? Ele quer saber o ganho. O ganho é o que? É o beta. Então, quando eu uso a fórmula da corrente do coletor, eu consigo encontrar o beta, que é o ganho. Então, substituindo IC e IB, eu vou encontrar o beta. Aí eu passo o beta, tá multiplicando 300, multiplicando 10 vezes menos 6, eu passo para dividindo. E pronto, é com diferença de divisão. Eu vou ter que beta é aproximadamente 366,7, enfim, se podia arredondar, enfim. Como isso aqui é tudo observação, o valor que você pode encontrar ou que o professor pode dar como resposta tem que ser aproximado. Dificilmente vai dar igual. Não tem jeito. Esse gráfico é bem feio de sinalizar, né? É muito. Você não consegue ter uma precisão absurda para fazer as análises. Pronto. Então agora a letra C. Qual é o novo ganho de corrente caso o IB dobre de valor? Quando você mantém a tensão VCE. Então eu vou escolher o IB 300 microamperes. Eu vou dobrar IB. Então eu vou dizer que IB2 é 2 vezes 300 microamperes. Então IB2 vai ser 600 microamperes. Pronto, agora eu vou escolher uma tensão, pegar aqui onde está tracejado,
Então 5 VCE, vou deixar em 5 volts VCE. Então com 5 volts a corrente tem esse valor aqui, né, que a gente calculou na slide passado. E quando eu vou manter a tensão e vou dobrar a corrente de base. A corrente de base agora é 600. Então a corrente do coletor, ele está entre 250 e 300. Acho que aqui seria 275 por aí. 290, 280, enfim. Vou chutar 275. Acho que foi isso que eu chutei. Deixa eu ver. Tá, então, ó, eu escolhi aqui o IB sendo 300, né? Eu marquei aqui. O IB2 eu marquei até ali. Aí o IB2 ele tem essa tensão, né? Essa corrente, quer dizer. Tipo, eu coloquei B2 bem em cima do IB, o IB normal, que é a tensão que você mantém. E pronto, aí mantido o IB dobrado o IB2, eu vou verificar qual é a corrente do coletor. Então, como eu falei, está um valor entre 250 e 300. Eu chutei 275 mA. E fazendo agora o cálculo da corrente do coletor sendo igual a beta vezes B, eu vou usar a informação de base, que é IC2, só para diferenciar, né? Que é IC2, que é no segundo caso, né? O beta 2 e o IB2. Aí pronto, aí eu substituo os valores. 275 mA, né? E 600 microamperes. Faço divisão entre o corrente do coletor e a corrente da base. E eu encontro um beta 2 de 458,3, enfim. Esse foi o valor do beta, esse foi o valor do ganho, né? E essa questão era basicamente isso, valeu.